Olá, meu nome é Kleber Exposto, sou docente do Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a USP. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você a respeito da área de operação, logística e gestão da cadeia de suprimentos, que é uma das áreas de formação em engenharia de produção. Vou para isso tomar como exemplo um smartphone. Você já parou para pensar, esse smartphone que está disponível para venda, como ele chegou até ali? Pois bem, para chegar até ali ele precisou ser montado, suas peças precisaram ser fabricadas, alguns componentes precisaram ser comprados, matérias-primas precisaram ser compradas e depois de pronto ele precisou ser distribuído para chegar então até esse mercado consumidor, a esse cliente final que o utiliza, que o compra e o utiliza em seu dia a dia. Pois bem, para fazer tudo isso, ela precisou pensar onde colocar essa fábrica. Qual é a melhor posição, qual é o melhor local para instalar essa fábrica de produção de smartphones. Também, uma vez definido, ela precisou pensar toda a sua instalação, tá certo? Dentro dessa cadeia de suprimentos, ela tem os seus fornecedores e os seus consumidores. E lidar com todos esses elementos, esses players que nós normalmente chamamos dentro dessa cadeia, é um papel de coordenar essas atividades para que as suas operações, para que a sua produção funcione bem, ela utilize bem os seus recursos e faça isso de uma forma rentável e produtiva para entregar o melhor valor a esse seu mercado consumidor. Para isso, ela precisou pensar em comprar as suas matérias-primas. Em que volume, em que quantidade? Se ela comprar em uma quantidade grande, ela precisa armazenar essas matérias-primas, esses componentes, dentro das suas instalações, com segurança, para garantir que esses produtos estejam prontos e em condições para serem utilizados quando ele for fabricar os seus smartphones. Pensar nesse estoque, nesse espaço utilizado, é uma das competências que se trabalha ou que se desenvolve dentro dessa área de formação. Uma vez que ela tem esses estoques, esses componentes, essas matérias-primas, precisam ser distribuídos internamente a essa fábrica nos devidos pontos onde elas são utilizadas. Elas precisam estar nas máquinas que eles utilizam para fabricar os componentes certos, e uma vez fabricados esses componentes, eles vão para a montagem desse produto final, ou então vão ser armazenados. Então é necessário pensar também em como esses componentes intermediários vão ser armazenados para então irem para a linha de montagem final e esse smartphone final poder ser produzido. Tá certo? Essa é uma parte de interna. Também, essa empresa, para fabricar os seus equipamentos, né, fabricar os smartphones que ela vende, normalmente ela não fabrica um único modelo. Ela fabrica um número diferente de modelos de smartphones, por exemplo, ou de equipamentos eletrônicos. Então, ela precisa definir e planejar como ela vai fabricar. Que modelo ela vai fabricar primeiro, em que quantidade, com que segurança ela vai fabricar para que atenda a demanda na quantidade e no tempo que ela precisa. Uma vez fabricados esses itens, eles precisam chegar até esse mercado consumidor, precisa ser feita a distribuição deles, certo? Isso tudo é desenvolvido, são competências desenvolvidas para o engenheiro de produção que vai atuar nas organizações. Essas organizações, eu dei o exemplo aqui nesse vídeo, de uma indústria, mas muita dessa operação, que diz respeito então a esse funcionamento para que essa empresa realize os produtos e serviços para o qual ela se pretende acontecerem. Pensem então numa empresa que não necessariamente entrega um produto físico como o smartphone que eu usei de exemplo, mas é, por exemplo, um hospital. Não é? Dentro de um hospital, essas operações precisam acontecer. Não são as operações que são cirurgias, mas é sim o funcionamento dessa organização. Nesse hospital, por exemplo, tem as farmácias para chegar os medicamentos aos pacientes, para chegar os equipamentos às cirurgias e assim por diante. São empresas de serviço. E assim a gente poderia trabalhar dessa mesma forma esse planejamento de como funcionar, o que deve ser feito antes, o que deve ser feito depois, em que quantidade. A gente poderia dar um exemplo enorme de organizações onde esses conhecimentos, essas competências são importantes para o bom funcionamento dessas empresas. Empresas de serviço, como por exemplo, empresas de telecomunicações, de energia e assim por diante. Para isso, o engenheiro de produção, para desenvolver as habilidades, os conhecimentos e as competências de atuação nessa área, ele tem disciplinas de
gestão de serviços para lidar com essas empresas que não necessariamente fabricam produtos físicos e também serviços dentro de indústrias, como por exemplo serviços de garantia, serviços de manutenção. Ele passa pela formação de desenvolvimento de competências em planejamento e controle de operação, desenvolvimento de conhecimento, habilidades, também em relação à logística e distribuição e em relação a redes e na formação dessa cadeia de suprimentos onde ele deve atuar. Esse é um pouquinho sobre essa área de conhecimento e eu espero ter deixado um pouquinho mais claro para você em relação a ela. Obrigado pela sua atenção. Um abraço.